Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda graça, toda bênção e toda vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Meditações no Pai Nosso. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Estamos concluindo hoje esta maravilhosa série sobre meditações no Pai Nosso. Sorri que a minha Bíblia é aberta em Mateus capítulo 6. Olha que coisa tremenda, pessoal. Aqui, abra comigo, Mateus 6, versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, ou não nos induz à tentação. Certo que Deus não tenta ninguém, né, meus irmãos? Nem de ninguém é tentado. Mas muitas vezes, quando a pessoa está soberba, algo pior do que o pecado é a justiça pessoal. É a pessoa estar tentando obedecer a Deus na carne. Deus não com alegria, sabe? Mas uma vez eu vi o Atmani falando que o pecado é algo abominável, Senhor. Mas pior do que o pecado é a pessoa pensar que está acertando. Justiça pessoal, tentar se justificar por obras. Vai ter que cair no pecado para descobrir que sem Cristo não pode nada. Ou quando estamos julgando os outros também com acidez, com dureza. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Quando nós julgamos os outros, nós também caímos para ver que nós não somos nada sem Cristo e ninguém é nada sem Cristo. Portanto, não adianta querer pensar que é melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só estamos em pé, como disse a missionária Márcia, pela misericórdia e graça de Deus. Então não temos que nos gloriar. Então quando diz aqui, não nos deixe cair em tentação, não nos induz à tentação, no sentido de que isso é excelente, pessoal. Não cair em tentação. Jesus diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar. Cuidado que você vai cair em tentação. Às vezes por falta de consagração ou por soberba. Ou por tentar ser uma pessoa que se justifica pelas obras, né? Aí, infelizmente, né, meus irmãos, vai cair, sim. É triste isso, né? Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. Não digo isso para que peque, né? Até o pastor Clavo falou que o poder da graça é para nos manter de pé. Ele diz em 1 João 2:1, se pecardes, não é quando pecardes. Nunca devemos fazer provisão para o pecado, Romanos 14:13, jamais. Devemos ver o pecado como uma opção. O pecado ofende a Deus, o pecado faz perder a unção, o pecado quebra o nosso testemunho, o pecado atrasa a vinda de Cristo, o pecado só tem realmente malefícios. Mas neste caso, às vezes o pecado é o penúltimo, porque depois tem o inferno, né? Então, para que o homem não caia no inferno, às vezes é preciso que ele caia em si. E o coração às vezes é tão duro que a pessoa só vai cair em si se ela não aprende por doutrina, pela disciplina. A vara é para a costa dos rebeldes, né? Então, às vezes é preciso cair e quebrar a cara. Infelizmente, meus irmãos. Que isso não precisa acontecer comigo e com você, né? E aí ele diz: olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, do próprio diabo. Mesmo que a pessoa ela esteja passando por isso, que Deus o guarde. Ele diz: olha, Senhor, não deixa eu cair, mas se eu cair, não deixa o diabo tomar proveito disso. Não deixa com que o Espírito Santo saia de mim. Não deixa com que eu venha ser destruído por Satanás, né? Então aí tem algo pior, né? Cair em tentação é algo horrível. Agora seria
pior se nesse momento fosse entregue a Satanás, né? Então aqui nós vemos realmente alerta para nós, que nós não venhamos cair em tentação, que nós não venhamos realmente a permitir, né, que a carne venha prevalecer. Aqui nesse caso ele está suplicando força, né, para não cair em tentação. E eles, mas livra-me do maligno. Aí está, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, que o maligno não prevaleça sobre a minha vida. Às vezes, irmãos, para o inimigo não prevalecer, a pessoa precisa cair. Não devia ser assim, você entende? Seria ótimo se fôssemos tementes o tempo todo, mal nenhum viria sobre nós. Se fôssemos humildes o tempo todo, olha, seria maravilhoso se só aprendêssemos por doutrina. Se nós não, fôssemos soberbos nunca, nem teimosos, nem duro no julgamento das pessoas, seria melhor mesmo. Né? Quando eu penso que estou fraco, é que estou forte. Paulo dizia que Deus permitia que ele fosse esbofeteado por Satanás quando ficava arrogante. Então, algo que nós não queremos realmente é cair, meus irmãos. Mas tem algo pior do que cair aí, é o inimigo enganar que a pessoa está em pé e ela está caída. Às vezes a pessoa está caída, pessoal, e aí o inimigo está levando ela para o inferno. E ela pensa que está tudo bem entre ela e Deus. É quando o filho pródigo começa a passar fome que ele lembra da casa do pai. Quando doeu o estômago, né? A pessoa só quando o calo aperta que ele se volta para Deus. Só quando a coisa fica feia, vê o diabo cara a cara. É só quando a coisa degringola, que cai o mundo na cabeça dele, que ele cai em si, que a vida dele tá péssima, né? Então, algo ruim aqui, cair em tentação, é ruim. Mas pior é a pessoa tá caída e pensar que tá de pé. Ela vai ter que ver que tá caída. E às vezes a única maneira dela ver que ela tá caída é ela cair. Irmãos, como é triste ver o cristão caindo. Mas pior é o cristão caído que pensa que tá de pé. Porque aí ele vai ser julgado do lado de lá e não terá salvação. Então melhor é nós acertarmos as contas do lado de cá, porque aqui o sangue de Jesus ainda pode perdoar, o Espírito Santo ainda pode nos levar ao arrependimento. Agora do lado de lá, pessoal, não tem como se arrepender, não tem como se consertar. Fechou a conta, pessoal. Está destinado ao homem viver uma vez só e depois vir o juízo. Lá no inferno não tem conserto, não tem volta. Por isso que nós precisamos nessa vida dizer: Deus, sonda-me. Se eu estiver fazendo algo que eu não estou vendo, que me contamina, porque a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite na sua cabeça. Quando a pessoa ela está com as vestes sujas e ela está arrogante, ela pensa que está com as vestes limpas. Ela pensa que está fazendo tudo certo. De muita gente que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há muito crente que pensa que está indo para o céu e não está. Isso é o pior dos enganos, porque isso envolve a eternidade. Não é um mero detalhe pensar que está indo para o céu e não está indo. Não é um mero detalhe. Há uma diferença entre pensar que está andando com Deus e realmente está andando com Deus. Isso é realmente algo que vai decidir nossa eternidade. Então, às vezes, pessoal, o último recurso, e eu vou te dizer que é o último recurso, é Deus entregar a pessoa para o coração e ela cair. É o único jeito. Deus fala, Deus exorta, a pessoa endurece o coração, acha que é melhor que as outras, julga esse, critica aquele. Então aí o que vai acontecer? Cair em tentação. Irmão, quando o crente cai em tentação é porque ele é muito rebelde. Porque o Espírito Santo foi dado para nós obedecer, para nós realmente andar em pé sem cair. A Bíblia diz que Deus nos deu uma nova natureza, que nós não seremos tentados acima do que podemos suportar, que nós realmente estamos debaixo da graça, que já escapamos das seduções. Então o homem peca ou por falta de vergonha na cara ou porque realmente imaturidade. No caso do novo convertido é imaturidade. No caso do crente cascudo, rebeldia. Meus irmãos, para cair tem que ser rebelde, porque se for temente, Deus guarda. Meus irmãos, Deus guarda. Irmão, quando você, e espero que isso nunca aconteça com você, mas quando você cair, lembre-se que você atravessou um monte de sinal vermelho. Porque Deus não entrega facilmente o homem
Não é com alegria que ele aflige os filhos dos homens. Deus não tenta ninguém e Deus não entrega ninguém à tentação. No entanto, quando a pessoa teima muito, Deus entrega o coração, para que a pessoa então por fim descubra que ela não era tudo aquilo que ela pensava. Lá em Romanos 2, que com o juízo que eu julgo, eu vou ser julgado, e quando eu julgo o outro, eu estou julgando eu mesmo. Que o juízo então vai ser sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Há muitas pessoas que elas pensam que são melhor que os outros. Na verdade, ninguém é melhor que ninguém, pessoal. O único sábio é Jesus, o Espírito Santo. O que nós temos de bom em nossa vida é o sangue de Jesus que nos purifica. E o Espírito Santo que nos fortalece, nos ensina, nos faz avançar. É a graça, pessoal. Carne para nada aproveita. Então a gente achar e se comparar com esse ou com aquele, achar que é melhor que esse ou com aquele, é bobagem. Porque às vezes você não está errando ali onde o irmão está errando, mas você está errando em outra área. Não há nenhum de nós, pessoal, que não precisa do sangue de Jesus, que está obedecendo em tudo. Há áreas em que a gente já está obedecendo, mas há área que a gente está pedindo misericórdia. Há área em que a gente está aprendendo, obedecendo mais ou menos, né? Mais ou menos. Por exemplo, vamos ver umas áreas aqui que nós estamos obedecendo mais ou menos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Nós estamos exercitando a amar cada vez mais. Mas amar de todo o coração, será que chegamos lá? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Amai-vos ardentemente, amo seus inimigos. Quer dizer, nestas áreas nós estamos crescendo. Estamos avançando. Mas dizer que somos PhD em amor, em fé, que nunca ficamos preocupados, ansiosos, né, com medo, é mentira. Por quê? Porque nós estamos numa escadinha, em algum nível de imperfeição e maturidade, algum nível de ignorâncias. Todos nós estamos um pouco equivocados, embora tenhamos o Espírito Santo, né? Temos uma carne. Então, pessoal, nós só estamos em pé, Romanos 11, 22, pela misericórdia e graça de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Nunca pense que uma carne é melhor que outra carne. Nunca pense se eu sou melhor que aquele irmão, com aquele outro irmão, com aquela irmã. Ninguém é melhor que ninguém, meus irmãos. Isso é uma grande ignorância. Porque se toda a carne, nem o justo havia, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus, Deus encerrou a todos na desobediência para com todos a de misericórdia, não tem carne boazinha. Não tem carne melhorzinha, carne mais de qualidade superior. Não tem. Carne é tudo carne. Por isso, se eu ou você temos alguma sabedoria, fé, obediência, é fruto do Espírito. Nós não éramos assim. Nós éramos 100% rebeldes, incrédulos, perversos e contaminados. Deus nos viu sujo, caído, pobre, cego, nu, miserável. E Ele começou a nos adornar. Hoje nós somos melhores do que éramos por causa do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo que nos diferencia. Sabe, quando você vê um crente e o outro, você vê ali um crente carnal, né? Não, crente carnal não existe. Um carnal ou um crente, né? Quando você vê uma pessoa espiritual ou uma pessoa nascida de Deus, o que torna ela melhor é o fruto do Espírito Santo. Você vai ver. O que diferencia um homem do outro é o que Deus fez e está fazendo. Não é o próprio homem. O próprio homem ele é igualzinho ao outro homem. É pecador digno do inferno. Não vem com essa. Nada nos diferencia. Claro que tem uns que têm assim uma índole mais, vou pagar minhas contas, não vou brigar, não vou me prostituir. Sabe que tem alguns que têm uma índole um pouquinho melhor, mas não é refinada a ponto de ser salvo, não. É pecador também. Alguns têm uma índole mais para bandido, uma índole mais para serial killer, psicopata. Tem gente que tem índole pior. Tem. Mas não diferencia. É pecador digno do inferno. O que nos diferencia realmente no amor verdadeiro, na fé verdadeira, a qualidade que há em nós, é o Espírito Santo. A Sansão disse, olha, sair o Espírito Santo de mim, eu seria como os demais homens. E eu digo, meus amados irmãos, que Sansão falou isso na Antiga Aliança, né? Na Antiga Aliança ele falou, olha, se o Espírito Santo sair, eu serei como eu era, né? Pobre, cego, nu, miserável. Mas agora na Nova Aliança é pior. A Bíblia diz, olha, antes não tivessem ouvido a verdade, do que ouvir a verdade, se afastar do santo mandamento. Como a
porca, né, que voltou para a lama, como o cão que voltou para o vômito. Ele diz assim, ó, ele fala assim, que o último estado será pior, porque virá 7 espíritos imundos, junto com aquele que já estava, são 8 vezes. Então, 8 vezes pior. Então, se saísse o Espírito Santo de nós, pessoal, lembra do tempo que você era lá no ímpio, quando você não tinha Jesus? Lembra lá, tempo de ímpio? Olha, vai ser 8 vezes pior. Meus irmãos, olha, nós sem o Espírito Santo não somos nada. Quem somos nós para abrir a boca e julgar este ou aquele, né? Vamos interceder? Vamos interceder. Vamos orar? Vamos orar. Agora, vamos nos comparar e nos colocar acima? Jamais. Irmão, você não está acima de ninguém, eu não estou acima de ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Não tem ninguém que é melhor que ninguém. Claro que no céu vai ter pessoas que vão ter mais galardão, mais brilho. Sim, Paulo lá no céu vai brilhar mais do que o ladrão na cruz que recebeu Jesus. O ladrão na cruz foi salvo, mas Paulo serviu o Senhor e tem galardões. Então, certamente Paulo será maior no reino dos céus do que o ladrão na cruz, certo? Mas aqui na terra, pessoal, ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Porque o que nos torna diferentes é o que temos recebido. É o trabalhar do Espírito na sua e na minha vida. Não fosse o fruto do Espírito Santo, meus irmãos, não fosse o fruto do Espírito Santo, nós estaríamos lá. Aquela vida sem graça, aquela vida sem sal. Hoje, se as pessoas veem qualidade em você e em mim, sabedoria, fogo, unção, graça, milagres, é o Espírito Santo, não é, meus irmãos? Então, se ele é a fonte, vamos atribuir a ele toda a glória. Vamos atribuir a ele. A quem que nós vamos atribuir? A nós mesmos? Não. A quem que nós vamos dar crédito? Se ele é a fonte, nós só somos canais. Temos galardão por isso? Temos, mas não temos glória. Não temos do que nos gloriar, do que nos comparar, nos medir. Ah, porque eu sou melhor que aquele, porque não sei o que lá. Não tem isso aí. Isso é bobagem. Aquele que pensa que é grande, ele é menor no reino dos céus. Quando a gente se compara e se coloca acima, arrogante, soberbo, só perde unção, porque a soberba, né, precede a queda. A sabedoria está com os humildes. Deus resiste aos soberbos. Então a frequência da sabedoria é a humildade, é saber que nada é sem o Espírito Santo. Esse negócio de se achar melhor que esse, que aquele, é uma grande burrada. Burrice, tolice e ignorância. Quando eu penso que sou melhor que o outro irmão, eu estou ignorante, porque ninguém é melhor que ninguém. Na verdade, o perfeito que está nos aperfeiçoando é Jesus, é o Espírito Santo. Então, já que ele está fazendo uma boa obra em nós, através de nós, vamos dar crédito a ele, dar glória a ele. Porque não devemos pregar nós mesmos, nem prestar atenção em nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Humildade é nem pensar, porque as nossas obras pararam lá na cruz. Agora é a obra no Espírito. É dizer, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é promover a si mesmo, é promover a Cristo. Quem salva é Cristo. As pessoas precisam ter um conceito bom, é de Cristo, não é de nós mesmos. Porque nós somos apenas vaso, pessoal. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não seríamos de nenhum proveito. Nós não poderíamos fazer nenhuma boa obra. A vida, ela está em Cristo. Nós só existíamos. Começamos a viver quando Jesus entrou em nosso coração. Aí nós começamos a frutificar, a melhorar. Mas nós não éramos assim, não. Então, se vamos nos gloriar no Senhor. E vamos dar glória a Deus e vamos deixar bem claro a fonte. Que as pessoas saibam que grande é o Senhor. Que saibam que aquilo que eles veem de bom é fruto do Espírito, sabe? É obra do Senhor. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Claro que estamos sempre melhorando, de glória em glória, de força em força, de fé em fé. Todos podem ver o brilho de Cristo em nós, a sabedoria de Deus em nós. Quem conversa conosco é curado, é abençoado. Claro, até a sombra de Pedro, né, pessoal? Então é óbvio que até um jumento Deus operou para falar. Então nós sabemos que Deus é um Deus que opera através de pessoas simples, mas que sejamos humildes. Porque aqui diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Meu Deus, pior que cair em tentação
né? Se cair em tentação já é ruim, agora, mas livra-nos do mal, do maligno. Porque, pessoal, pior que cair em tentação é cair do lado de lá contaminado. Que Deus nos livre dos dois, né, pessoal? Aí tá a excelência. Nem cair em tentação e nem cair na mão do maligno, mas que possamos, pela doutrina, com temor e santo tremor, viver na obediência espiritual, né? Viver não caindo, não pecando, mas em obediência espiritual. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, né? Deus é quem obedeço, eu sirvo no meu espírito. Eu creio que você ouviu essa série, a unção de Deus veio sobre a sua vida. Que as bênçãos deste, estudo, dessa série maravilhosa do Pai Nosso, venham sobre a sua vida, sua família, tudo que você fizer, prospere, você produza por 1000 pessoas, né? Que haja unção na sua vida e que a partir dessa série você venha dizer, Deus me ajuda. O que eu aprendi aqui eu possa compartilhar com meus irmãos. Porque tudo que você compartilha, Deus multiplica, né? E eu creio que muita bênção vai acontecer por você ter estudado conosco essa série, em nome de Jesus.